Salve, salve, rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui é o Will e estamos em mais um episódio de Devaneios de um Crente Perturbado. Então, prepara seu café e vamos nessa. Então, rapaziada, seja bem-vindo aí ao primeiro podcast Devaneios de um Crente Perturbado de 2020, né, mano? E eu acho que eu vou começar esse podcast com um assunto meio chato, né, cara? Mas importante, né, maluco? Muito importante, principalmente que a gente tá no início do ano. Então é melhor a gente tratar esse assunto no início do ano pro nosso resto de ano ser fenomenal, né? Assim nós queremos. É falar sobre depressão. Então, eu queria compartilhar com vocês um momento complicado que eu já passei na minha vida e que tô passando no momento, cara. Saca? Em 2017 eu tive um princípio de depressão, sacou? Mas, pô, foi uma coisa muito diferente, porque eu sempre fui muito ativo, sempre fiz muita coisa, sempre fui muito esperançoso em tudo, saca? Não é esperançoso a palavra. Enfim, esqueci. Eu sempre fiz as coisas sabendo que ia dar certo, entendeu? De alguma forma. Mesmo se der errado, pra mim a experiência vale como positiva. Pra quando eu tentar fazer de novo, não cometer os mesmos erros e, e ser bem sucedido. Só que eu lembro que nesse período, que eu não, na verdade, eu nem me liguei que era depressão, porque na minha cabeça eu nunca achei que ia ficar em depressão, né? Sempre achei que tinha um domínio próprio suficiente para não entrar nesses tipos de crise, para não entrar nesses tipos de crise. Mas acabou que eu me vi, né? Na verdade, me vi não. Na época, uma namorada minha que deu uma alertada, né, cara? Viu que eu tava muito diferente, eu não conseguia fazer nada, só queria dormir, no que não tinha ânimo pra nada. E ela estranhou isso, né? Eu que sempre fui um cara muito ativo, mesmo com alguns problemas de saúde, né, na área física. Eu sempre fiz alguma coisa pra poder ser produtivo. E quando ela me viu daquele estado, ela me alertou. Aí eu, tá maluco? Claro, a gente sempre nega, né? Eu tô maluco? Que depressão o quê, rapaz? E frescura, eu não vou ter depressão, eu só tô cansado. Só tô de saco cheio de tudo. Aí, só que, pô, eu repensando no que ela me disse e repensando na minha vida cotidiana, eu decidi procurar um psicólogo. Fui no psicólogo, fiz uma terapiazinha e tal. Pô, saí dessa depressão, desse princípio, né, que eu acredito que tava começando a ficar uma parada mais sinistra, né, mas consegui sair. E desde lá, né, até então, eu conseguia, sempre quando eu via que eu tava entrando no buraco de novo, eu já tinha as manhas de poder me levantar de novo, resultado da terapiazinha que eu fiz naquele período. Show de bola. Só que no final do ano passado aconteceram fatos, vamos dizer, bizarros da minha vida, sabe? Porque eu sempre tive consciência que as coisas ruins que acontecem na minha vida foram erros, são simplesmente resultado de escolhas equivocadas que eu tomei. Só que o que acontece, mano? Eu não tinha tomado nenhuma escolha equivocada. Muito pelo contrário, eu pensava muito antes de fazer algumas coisas, né, cara? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais responsável, né? Mais criterioso e tal. Mas aconteceram diversas coisas, tipo assim, foi uma sequência de merda, a verdade é essa. Uma sequência de catástrofes, cara, tá ligado? Um abismo puxando o outro. E sem eu entender o porquê que estava acontecendo. E eram coisas bizarras. E além de acontecer coisas de fato na minha vida, ainda apareceram um fato de terceiros para eu poder resolver. Então, mano, minha cabeça ficou um turbilhão. Mas graças a Deus consegui resolver tudo, né?
com muita sabedoria dos céus, que só dos céus mesmo para resolver essas tretas. Consegui resolver tudo. Só que eu comecei a ter um outro tipo de... Eu comecei a voltar com essa crise de depressão. Então eu fui fazer as técnicas, né, pra sair. Só que o seguinte, tive uma experiência diferente dessa vez, saca? As coisas estavam fluindo, estava sendo bem sucedido, eu estava sendo bem sucedido nas minhas escolhas, estava tudo indo bem, saca? Só que eu não estava bem, saca? Nada fazia sentido, nenhuma vitória fazia sentido, saca? Nada, sabe o que é nada fazer sentido mais na sua vida? Tipo, a ponto de eu começar a pensar que aquelas vitórias, tudo de bom que estava acontecendo, eu não era merecedor daquilo. Mas não é aquela questão de não ser merecedor na questão de ser humilde, não. Era a questão de ser merecedor no sentido, tipo assim, de, eu mereço estar na merda, eu mereço estar no lixo, eu mereço estar no chão, eu mereço estar no buraco, sabe? E eu comecei a estranhar isso, saca? E nesse momento, tipo, eu comecei a me isolar de tudo, comecei a me isolar de todo mundo, sabe? Foi uma coisa praticamente involuntária. Eu não queria ver ninguém, sabe? Eu queria só ficar em casa sozinho. Às vezes eu forçava pra encontrar com alguém, ou trazer alguém aqui na minha casa, mas pra ficar muito tempo eu não aguentava, sabe? Meu prazer de ficar sozinho aumentou drasticamente, começou a vir pensamentos de suicídio na minha cabeça, sacou? Vim pensamentos de usar muita droga pra poder passar o tempo, entendeu? Droga lícita e droga ilícita também, sacou? Então, tipo, eu comecei a me preocupar, saca? A única coisa que eu tinha forças ainda pra fazer era minha devocional diária, tipo, que eu não pulava de jeito nenhum, né? Na realidade, né, minha sequência de minha rotina, né, cara, de estudo, leitura, estudo de mercado financeiro, eu, tipo, continuo normalmente. Só que nada disso, a única coisa que faz sentido, na verdade, não fazia, faz sentido, é minha devocional diária, saca? Mas, enfim. Só que, Deus é perfeito em tudo, né, cara, que faz. Então eu tô estudando, eu faço o seguinte, né, eu estudo um livro da Bíblia de uma forma mais profunda, né, eu vejo o contexto histórico todo do livro, quem escreveu, os personagens, a genealogia da parada, dos envolvidos naquele contexto histórico. Faço estudo muito mais profundo com relação a isso. E depois, com o decorrer da semana, eu dou uma lida em outras passagens bíblicas. Tipo, é claro que eu vejo o contexto histórico e tal, mas não com tanta profundidade quanto do livro que eu tô me dedicando. E nesse período eu tô me dedicando a 1 Samuel, Tô me dedicando a 1 Samuel, né? Então eu tô na parte em que Davi tá sendo perseguido por Saul. E eu entrei nessa parte no auge, né, cara? Vamos dizer, da minha... eu não vou falar depressão, cara, porque eu ainda tenho forças pra fazer certos tipos de coisa, como gravar esse podcast, né, cara? Entendeu? Agora eu tenho que esperar ver um dia que eu tenha força pra editar esse podcast. Brincadeira. Mas foi num período muito complicado, né, cara? Que eu cheguei no ponto de começar a questionar a minha fé, sacou? A questionar a minha fé. Então, eu comecei além do meu estudo, né, de 1 Samuel, comecei a ler sobre fé, todas as passagens que falam sobre fé na Bíblia, né? E, obviamente, a primeira passagem que eu relembrei que fala de fé é Hebreus 11. Na Bíblia Genebra, eu uso muito a Bíblia Genebra, né, cara? Excelente Bíblia aí de comentários, pra você ter um estudo basicão aí, entendeu? Recomendo essa Bíblia, cara.
essa Bíblia. É a Bíblia de Genebra, mano. Fenomenal. Então, lá nessa Bíblia de Genebra, em Hebreus 11, tem um diagrama nos comentários que tá assim: como a fé age. Aí tem uma bolinha com escrito fé dentro e tem as setas, né, direcionando como que a fé age. Aí tem um que fala assim, a certeza das promessas de Deus, percebe o desígnio de Deus, considera Cristo sobre tudo, está confiante no poder de Deus, age segundo as promessas de Deus, e o último, que chamou minha atenção, vence tremendas desvantagens. Então, né, como o meu período, né, o meu contexto nesse momento eu me enxergo em tremendas desvantagens, aí eu fui ler o texto que o comentário indica. Ele fala aqui do Hebreus 11, do versículo 29 até o 38, fala das desvantagens que os heróis da fé conseguiram superar para poder conquistar aquilo que vocês já leram, né, com o decorrer da Bíblia, né, aqueles caras fantásticos. Aí eu fui ler, aí realmente lá no versículo 32 ele cita Gideão, né, vai falar assim, ó, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E, falou de Samuel e de Davi, né? Lembrei logo do meu estudo. E realmente, quando eu li isso, eu estava em 1 Samuel, capítulo 22, em que Davi está na caverna de Adulão, né? E lá nessa passagem fala que Davi tava fugindo de Saul, né, cara? Tava sozinho, ele andava com ele amargurados e endividados. E, ele tava vivendo uma caverna. Você imagina que deve ser absurdamente desconfortável você na caverna com um monte de gente complicada. Tomar um cafezinho comigo. E, Davi longe da família, um cara que ele considerava como um pai, querendo matar ele sem motivo nenhum. Depois chega lá um sacerdote falando lá pra ele que Saul chegou lá na cidade de Nob, que era a cidade dos sacerdotes, perguntou de Davi. Lá o sumo sacerdote, né? Acho que era o sumo sacerdote que pegou e falou assim, a gente falou que ajudou Davi, né, e tal, pegou a espada lá do Golias pra poder partir. Saul ficou bolado com os sacerdotes, matou todo mundo da cidade. Aí só sobrou esse cara que fugiu de lá pra poder avisar pra Davi. E Davi ainda, além dessa tristeza toda que ele tinha que carregar com o decorrer de fatos injustos que ele estava vivendo, ele ainda tinha que carregar a culpa da morte dos caras que deram uma moral pra ele, entendeu? Deram um pão pra ele e tal, deram uma moral ali pra ele partir pra fugir de Saul, e por culpa dele uma cidade toda foi dizimada. Então ele tinha que carregar essa culpa ainda, né, cara? E, mano, eu me coloquei no lugar de Davi. Realmente deveria ser uma situação muito chata, muito difícil você ser ungido como rei, as coisas fluírem na sua vida, sabe? A ponto de você, de pastor de ovelha, se tornar um escudeiro do rei. Você se torna o melhor amigo, tu vira praticamente um irmão do filho primogênito do rei, a ponto do filho primogênito do rei te considerar rei de Israel, tipo, não se considerar o sucessor, sabe, de Saul, e sim considerar você como o rei de Israel. E, mano, do nada, sem motivo nenhum, sem pecado nenhum, o cara começa a ser perseguido ao ponto dos caras querer matar ele. E ele conviver nesse contexto longe da família, longe dos amigos, sabendo que um cara que ele considerava que ia matar ele, no meio de um monte de gente problemática, tipo, endividado e amargurado, com certeza não são pessoas legais pra você ficar acompanhado.
saca? E depois saber que uma cidade inteira foi dizimada por sua causa. Então eu imagino, eu me coloquei no lugar de Davi, saca? Eu acredito que se eu tivesse no lugar de... Ele não questiona Deus, né? Ele não tem nenhuma passagem que ele questiona o porquê que tá acontecendo aquilo, não. Muito pelo contrário, ele faz orações, tipo, confiando na soberania de Deus. Mas se eu tivesse no lugar de Davi, a primeira coisa que eu ia questionar Deus é falar assim: Deus, olha, você não me ungiu pra ser rei? Como que eu vou ser rei aqui no meio de um monte de doido? No meio do deserto, dentro de uma caverna? Entendeu? Então, cara, às vezes a gente passa por esse momento na vida, né? E continuando aqui, voltando lá para Hebreus 11, ele fala uma coisa interessante aqui, né? Depois que ele cita, né, esses heróis, né? Davi, Samuel e os juízes, né, e tal, ele fala assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza e tiraram força. Aí essa frase que me deu a epifania, né, cara? Da fraqueza tiraram força, né, mano? Aí continua na frase: fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando você leva essa passagem, nossa, mano, esses caras eram brabos, né? Na realidade, isso aqui é o final da história. Mas a gente, às vezes, esquece o processo, né? Que os caras tiveram que passar para poder subjugar reino e botar os inimigos para correr. Só que essa frase que eu quero destacar para vocês: da fraqueza tiraram força. Aí eu peguei essa frase e vi essa 1 Samuel 22, quando Davi estava na caverna de Adulão. Saca? Eu falei assim, mano, devia ser um período muito complicado para Davi. E também lembrei da parte que Paulo fala que quando eu sou fraco é que sou forte, porque Deus age na nossa fraqueza. Então, quando a gente tá à disposição de Deus, quando a gente está trabalhando para Deus, não é a nossa força, a nossa capacidade intelectual que vence as batalhas. É a força de Deus, literalmente, cara. Então, os períodos complicados da nossa vida, a gente tem que aproveitar para poder se aproximar de Deus e deixar literalmente Deus agir. Porque esses momentos que a gente passa é simplesmente esses momentos complicados, né, do nosso ponto de vista, que a gente passa, esse momento de fraqueza, de depressão ou crise de ansiedade também, que é uma doença psicológica muito difícil, muito complicada, né, que eu tenho alguns amigos que têm problemas seríssimos com crise de ansiedade. Quando a gente tá nesse período, cara, nessa fase complicada, essa é a nossa realidade. Isso aí que a gente está vivendo de ruim, isso somos nós, essa é a nossa capacidade. Ué, mas qual é a capacidade de quem tá com depressão? É praticamente inválida. Exatamente, cara. Exatamente. Então, cara, aproveita esse momento complicado da sua vida e busca ao Senhor, busca a Deus, saca? Não fure esse momento devocional, porque essa é a sua realidade. Sem Deus, sem Ele, gente, é isso que você está vivendo. Na verdade, você está com Ele, mas na verdade Ele permite que você passe por isso, porque no futuro, a gente não sabe o que é que eu guardo. Quando a gente conquistar uma coisa mais sinistra, uma coisa muito mais pesada, uma coisa que influencie, sei lá, o seu bairro, ou sua cidade, ou o país, ou o mundo, você vai ter plena consciência que aquilo ali foi Deus que agiu através da sua vida, que aquilo ali não tem nada a ver com sua capacidade física ou intelectual. Às vezes a nossa mentalidade está muito presa a esse triunfalismo que o mundo prega pra gente, tanto o mundo secular quanto algumas congregações. A gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre bem, sempre feliz, sempre rico, sempre no ápice, entendeu? Quando na verdade isso
essas coisas boas que acontecem na nossa vida não passam de misericórdia divina. Que na verdade nós somos merecedores, a única coisa que a gente merece é o inferno. Pela nossa natureza pecaminosa, nossa natureza depravada, saca? Então, mano, você aí que tá passando por um momento complicado como eu tô passando, confesso pra vocês que eu tô lutando pra não voltar pro psicólogo. Mas, pô, se Deus quer que eu volte a fazer terapia, eu vou voltar a fazer terapia, saca? Mas a coisa que tá me dando força no momento é isso. Tipo, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque eu sei que Deus tá agindo na minha vida no momento. Tá trabalhando, tá esclarecendo alguns assuntos, sabe? Que às vezes a gente ignora por causa da correria da vida e são importantes, né? Então Deus tem me feito perceber diversas coisas, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que me cercam, saca? E me mostrando que eu tenho que me aproximar cada vez mais dele, que eu ainda tô longe, saca? Que eu ainda tô longe. E que na realidade ele não quer que eu fique no ativismo insano, produzindo conteúdos, trabalhando na ONG que eu participo, né? Na ONG que eu criei, né? De incentivo à leitura nas escolas, ou o meu chamado pastoral, de cuidar das pessoas, né, cara? De também ensinar as escrituras para as pessoas e discipulá-las, né? Deus não quer só isso de mim, saca? Quando a gente volta no Éden, mostra que Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Então, uma coisa que eu tô buscando é isso: relacionamento com Deus, tentando ser íntimo dele mesmo, sabe? Conversar com ele, tomar café com ele, literalmente, sabe? Não procurando mais passagens bíblicas para poder fazer um vídeo legal, fazer uma devocional legal, fazer uma pregação legal, não só para isso, para poder edificar as pessoas, né? Não só isso, mas, entendeu? Hoje em dia, nesse período complicado que eu tô passando, eu tô aprendendo que Deus quer um relacionamento comigo mesmo. Ele quer um relacionamento comigo. Ele não quer só que eu gere conteúdo, sabe? Ele não quer só que eu gere dinheiro, que eu seja produtivo, de acordo com o ponto de vista do mundo. Ele quer que eu tenha relacionamento com ele. Antigamente eu usava o termo gastar um tempo com Deus. Na verdade, eu mudei esse termo e agora eu falo que é investir um tempo com Deus. Eu acredito que quanto mais tempo você investe com Deus, mais sua vida começa a fazer sentido, sabe? Eu sei que eu tô falando aqui de depressão, que todas as coisas que eu faço parece que não faz sentido, mas só que nem eu disse, quem prestou atenção no podcast, a única coisa que eu consigo manter, que eu vejo que tem produção, que eu vejo que tem faz algum sentido, é minha devocional diária, meu estudo diário na palavra, sabe? E meu momento de oração. Então, galera, eu não sei como que tá, e se alguém tiver aí com algum tipo de problema psicológico, eu aconselho a procurar um psicólogo, um psiquiatra, para você poder fazer um tratamento. Com certeza existem pessoas com um quadro mais avançado do que eu, entendeu? Eu não tô indo ainda, né, porque eu tenho consciência que eu já fiz terapia, então pelo menos eu ainda tô no controle da situação, né? Eu acho, né? Todo mundo acha que tá no controle da situação, mas se tudo indicar, eu vou procurar um médico e tal para poder continuar o tratamento, porque também existem alguns casos que não é
que acaba se tornando um problema fisiológico, né? Acho que é fisiológico a palavra, que são substâncias químicas que está faltando, que o seu cérebro não está fabricando o suficiente para te tirar desse buraco, né? Então, alguns remédios, alguns medicamentos podem te ajudar, sim, sacou? Para você se equilibrar, saca? Mas Deus é fiel, Deus sabe de todas as coisas. Enquanto isso, a gente vai seguindo o fluxo, né, da melhor forma possível, e que essa nossa fraqueza do momento seja a força de Deus nas nossas vidas, mano. Saca? Que esse momento difícil seja um momento de aprendizado máximo, saca? Que a gente possa acontecer igual aconteceu com o Jó, né, cara? Que no final de tudo a gente possa falar que agora a gente consegue, o Deus que a gente ouvia falar, agora a gente vê, né, cara? A gente conhece de verdade. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo podcast. Nós.